Antes da mensagem propriamente dita, eu quero ler um testemunho que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. E é do Rafael. Da Cíntia. Beleza, Rafa? Tranquilo? Vem aqui, não. Uma chegadinha aqui, o pessoal conhece você. Isso. Traz o carrinho também, não tem problema não, filho. Está tudo em casa. Olha lá, a risada. Agora, mãe, sem me deixar aqui, filho. Deu uma risadona, não, mãe. Que bom que você voltou aqui, filho. Olha só. O Rafael está dizendo assim: 2021 foi um ano de relacionamento. 2020 tinha sido o ano do aprendizado e do conhecimento. Foi o ano que eu fui incentivado a buscar mais de Deus. Li muitos livros, mergulhei na palavra, inspirado pelo meu irmão, amigo, conselheiro de pai na fé, o Arnaldo. Foi um ano de muito crescimento, mas de poucos riscos, no sentido de dar passos de fé. Aprendi muito, mas não experimentei tanto. Em 2020 também tinha recebido minha primeira palavra de conhecimento em uma das nossas reuniões da empresa. O pai me deu um nome e uma cura relacionada ao ouvido. Ousei dizer a percepção que eu tinha tido e fiquei encorajado a buscar mais, quando eu descobri que era a mãe de uma das pessoas que estavam na reunião. Oramos por ela através de um áudio no WhatsApp. 3 semanas depois descobrimos que ela tinha voltado ao médico para um exame de rotina e tinha constatado que a inflamação, que exigia limpeza todo mês, havia sumido. Comecei a entender que não era sobre mim, mas era o amor dele pelas pessoas, que o Senhor estava me revelando e estava operando, e eu queria mais. Lembrei de uma frase do Bill Johnson que diz: aquele que tem mais expectativas exerce o reino com maior influência. Interessante, né? Se a gente espera que Deus faça mais, Ele fará. Então, minhas expectativas começaram a crescer, porque eu estava apenas participando como um filho amado daquilo que o Pai queria fazer pelas pessoas. Eu já tinha experimentado a libertação das drogas, restauração do meu casamento, mas eu queria ainda experimentar aquilo que eu lia na Bíblia, que diz que era possível. Eu queria os dons e os frutos do Espírito Santo, e os dons de Cristo, e passei a buscar a presença, na presença dEle. Me propus a estudar todos os dias, a partir das 5 horas da manhã, onde separava um tempo a sós com Deus, com os livros em oração e em comunhão com a palavra. Foi o ano em que eu não abri mão do relacionamento com o Pai por nada. Não negociei meu tempo com Ele, não negociei minha santidade, não negligenciei o que Ele estava me dando. Não me lembro de ter passado um dia sem estar na presença dEle, e foi ali que eu vi tudo ser transformado. Ele me deu uma palavra que tem sido uma palavra que sustenta esta minha fome por mais dele. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5,14. E sabe o que ele me disse ainda sobre esta palavra? Você quer mais? Então você tem que se exercitar. E foi o que me moveu em 2021, exercitar constantemente, ouvir ao Pai. E eu ouvi. Obrigado, Pai, por se manifestar para mim, por ter honrado a minha fome e sede por conhecer teu coração. Esse é um dos motivos da minha maior gratidão ao Pai neste ano. Mas Ele não só falou comigo, como também falou, operou e cumpriu. Claro que eu não acertei todas as palavras proféticas e de conhecimento, mas eu tive muito mais acerto do que erros. E mesmo quando não era exatamente sobre a vida daquela pessoa, o amor do Pai sempre foi derramado em todas as vezes. Porque no maior risco possível, eu estava apenas apresentando o coração do Pai para as pessoas. Algo que a presença e a intimidade com Ele nos ajuda a sintonizar em favor das pessoas. Neste caminho aprendi algo que quero compartilhar com vocês. Se você não sabe que existe, você não vai buscar. É verdade. Comecei a aprender muito com outros irmãos, com outros livros, especialmente com livros do Dan McLellan, que ajudaram a ver a beleza de ouvir o Espírito Santo de várias formas. Eu já tinha aprendido que os dons do Espírito são para edificar o corpo, mas não tinha experimentado.
E comecei a ouvir o coração do Pai e Ele se movendo por amor às pessoas. E eu quero encorajar aqui, testemunhando aos irmãos, alguns exemplos de como Deus falou comigo. Ele restaurou a minha empresa, IDW Uniformes, e meu relacionamento com meu sócio. Quem me conhece há mais tempo sabe dos problemas e da divergência de visão da empresa com meu sócio. Aos olhos naturais era impossível ver uma saída, senão a dissolução da sociedade. Divergimos em praticamente tudo. Eu só orava para que o Pai me desse uma saída, e Ele me deu ali no secreto. Ele me revelou que a IDW não produziria mais uniformes, mas ao invés disso produziria motivação. Mas isso tudo se iniciaria somente a partir do momento que eu pudesse olhar para o meu sócio com o coração do Pai. Então nós, eu e meu sócio, olhássemos para as necessidades das pessoas. Como vamos motivar as pessoas se as pessoas que trabalham conosco não estão motivadas? Como fazer isso num ambiente onde nem eu e meu sócio estávamos motivados? Nossa única motivação era ter o outro fora da sociedade. A cultura de honra foi o que o Pai falou. A cultura do reino do céu, do reino do Pai, é uma cultura de honra. A honra é como o amor se parece. E se esta é a cultura do céu, então esta era a atmosfera para provocar o milagre da restauração. Chamei meu sócio para uma conversa, contei que Deus Pai tinha me falado sobre IDW e comecei a pedir perdão por não ter olhado para ele de dentro do coração de Deus. Eu percebi que eu só me preocupava com o que estava faltando lá para o meu sócio. E eu não celebrava aquilo que ele entregava, aquilo que ele realizava, e eram muitas coisas. Temos vivido um novo tempo na IDW, somos esta empresa que o Pai nos revelou. Nossos colaboradores são motivados diariamente com programas de desenvolvimento. IDW Café intercede, desenvolve, comunica. Legal, depois a gente vai aprender com você esse negócio aí, viu, Rafael? Interessante. Você percebe que o reino de Deus começa a afetar tudo que você faz, né? Seu trabalho, a sua casa, a sua vida, a sua empresa. Seja você um empresário, seja você trabalhando numa empresa. Hoje, cada pessoa que recebe o uniforme que a nossa empresa fabrica, veste um material ungido e abençoado. Acreditamos que essa unção toca não só quem usa as roupas, mas também quem lavou, passou e guardou. Estamos profetizando motivação, cura e libertação na vida das pessoas. Eles enviam até uma cartinha com uma bênção para cada um. Depois vocês podem ver, amém. Não dá tempo de ler agora a cartinha, tá, irmãos? Mas assim, se puder depois, a gente pode ver aqui. E também Ele restaurou a minha saúde. Eu fiquei debilitado por causa da Covid, mas Ele cuidou de cada detalhe. Os irmãos levando comida para a gente no portão de casa, e eu moro longe. Eles foram até lá, levaram medicamento, aparelho, oxímetro, e também me levaram diversas vezes ao hospital. Os pastores nos acompanharam, e todo o tempo os nossos amigos Arnaldo e a Súliva também nos ligavam constantemente. Recebi uma palavra do Pai em meio à tempestade, compartilhei com a Cíntia. Ele me disse que a fundação daquilo que Ele estava para construir em nós, já estava pronta, e que esse ano nós veríamos o início daquele que Ele estava construindo. Rafael ficou bem mal do Covid, meu irmão, ficou bem mal. Isso alegrou meu coração e fez com que a Cíntia tivesse conforto. Eu estava prestes a ser internado, falei para ela que ia cumprir um chamado do Pai, mas que eu voltaria porque o Senhor estava começando algo novo. E eu fui internado, com saturação a 76, 74, oscilando. Quando recebi a notícia que eu ia para Brasilândia, o Arnaldo mandou uma mensagem para mim: você vai lá, vai bater e vai voltar, não tenha medo. Enquanto eu ia para o hospital, pedi ao Pai para revelar o que Ele queria que eu fizesse lá. Convidei o Espírito Santo para se manifestar através da minha vida, para abençoar cada pessoa naquele hospital. Cheguei no hospital renovado, com o tempo com o Pai dentro da ambulância. Foram medir a minha saturação, estava 98. Aí o médico perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: olha, eu sei que eu vou ser curado, mas eu acho que eu tenho um propósito para estar aqui. E aí 2 enfermeiras cuidaram muito bem de mim, e eu perguntei ao Senhor se tinha algo para dizer a elas. E durante a noite o Espírito Santo ministrou para mim como amava cada uma delas, que sabia da situação que estavam passando e para onde Ele queria levá-las. Na manhã seguinte, às 5 da manhã, quando elas entraram no quarto para a visita, antes de ir embora, eu disse que eu tinha algo do Pai para ela. Elas não puderam ficar ali porque tinham que finalizar o plantão, mas disseram que voltariam. E senti que elas esperavam a resposta de Deus, e elas voltaram, e elas foram tremendamente amadas e abençoadas
por meio dessas palavras de Deus na vida delas. E no dia seguinte eu tive alta. Não acredito que o Senhor tenha me dado Covid. Ele é a expressão genuína da bondade, não faria isso a um filho. Mas também sei que Ele ama aquelas filhas que estavam trabalhando naquele hospital e precisavam de alguém para falar com elas. Eu estava lá e Ele se manifestou através da minha vida. Isso é interessante, né, irmãos? Deus aproveita todas as circunstâncias, se estivermos disponíveis. E nos últimos cultos de 2021, recebemos o convite do pastor César para servir aqui a igreja em oração, e temos nos colocado dispostos a escutar o Pai sobre o que Ele quer fazer em nosso meio. E temos experimentado o céu se mover. Quase em todos os últimos cultos, o Pai tem me dado palavras para a igreja. Antes a minha barriga gelava, mas eu aprendi que não é sobre mim, é sobre o amor dEle para com as pessoas. Tenho certeza de que se eu estiver sintonizado nisto, não tenho que temer nada. Não é minha reputação que está em jogo, é tudo sobre o amor dEle pelas pessoas. Gostaria de coração, que o meu testemunho encorajasse você hoje. Espero que você perceba que Ele está fazendo, que o que Ele está fazendo através de mim, também pode fazer através de você. Porque simplesmente eu acreditei um dia. Sou grato ao meu papai por esse novo tempo. Ele está fazendo em mim, será que não pode fazer em você? Porque você achava que era o mais útil e improvável, né? A última pessoa que Deus poderia fazer. Mas é verdade, Deus faz com todos nós. E o meu desejo, gostaria muito de dividir com vocês, é que, quando você descobrir que tudo está disponível, quando você descobrir tudo que está disponível para você, da parte do Pai, será tudo seu. Como diz também o Bill Johnson, o Espírito Santo está em nós para o nosso bem, e está em nós para o bem dos outros. Ninguém pode desejar algo que não conhece. É só abrir a porta, Ele estará sempre lá te esperando para um tempo de comunhão. Obrigado por tudo, Pai. Vamos louvar a Deus. Obrigado, Rafael, pelo seu testemunho, por compartilhar conosco. Obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. E estamos juntos, certo? Certo, amigão? Beleza? A gente pediu para o Rafael dar esse testemunho e contar essa breve história, porque sabe, irmãos, ela ilustra. Eu sei que tem outras histórias aqui. O que nós queremos fazer neste ano, parte do que nós queremos fazer neste ano, irmãos, é a gente ouvir as histórias de Jesus na vida de cada um de nós. Porque sabe, Jesus está escrevendo a história dele junto com a nossa, já percebeu, não? Você já percebeu que Ele está escrevendo a história de nós misturada com a dele? E sobre isso queremos falar hoje. Pai amado, fala conosco mais uma vez hoje, e que a Tua palavra e a Tua bondade, Teu Espírito Santo, toque os nossos corações. Amém. O testemunho do Rafael que lemos agora há pouco fala sobre a jornada de alguém que um dia falou: mas isso é possível? Esse tipo de coisa é possível? E ele tomou uma decisão, ele falou: eu vou começar a buscar isso. Se é possível, se existe, então eu quero. É como você descobrisse: nossa, tem uma receita, dá para fazer desse jeito? Se existe, eu vou fazer. Aí você faz e fala: nossa, é maravilhoso. Mas se você não for comprar os ingredientes, preparar, não é verdade, não? Assar, ou cozinhar, ou seja o que for, e comer, você não sabe. Então, vamos falar hoje sobre devoção e planos. Eu não sei onde está o controle, tá? Acho que você está na minha mala aí, acho que eu perdi o controle em algum lugar aí. Devoção e planos. O que é que poderia ser diferente em 2022? Você já pensou nisso? Bom, se você estava desviando a ideia de pensar nisto, nós já oramos agora há pouco sobre como isso pode ser mudado, sobre como Deus pode transformar estas coisas, não é? Devoção e planos. O que é que pode... Obrigado, chefe. O que pode mudar? Será que é compatível essas palavras? Quais foram os grandes momentos de Jesus em sua vida? Eu li o testemunho do Rafael antes porque ele contou
de maneira, teve muito mais coisa, mas ele contou, já ficou grande, mas ele contou momentos de Jesus na vida dele, a biografia de Jesus na nossa vida. Quais foram os grandes momentos de Jesus na sua vida em 2021? Você poderia dizer? Você pensa aí. Não pense em grande momento como aquele que você viu um raio descer do céu, apareceu aquele anjo com a espada. Não falam disso. Às vezes os grandes momentos com Jesus, eles são lá na intimidade, são momentos, nossa, pensa aí. Você consegue pensar nos grandes momentos que a história de Jesus se misturou com a sua? Você tem alguma coisa aí? Fala para a pessoa do seu lado aí, olha, fala pelo menos um grande momento de Jesus com a minha vida foi quando aconteceu isto. Pode compartilhar, estou falando sério, pode falar com a pessoa do lado. Olha, um grande momento de Jesus na minha vida foi quando, este ano, não é? 2020 ou 2021 aconteceu isto. Se eu perguntasse um grande problema, você já estava pedindo oração. Ora por mim, eu tenho problema, isso é verdade. Mas fala de uma coisa que, um momento com Jesus, algo que Ele tocou na sua vida. Quando a gente para ser grato, a gente começa a descobrir vários momentos. Tem momentos tão simples, tem momentos profundos. O que é um grande momento com Jesus? É quando você ouve dele alguma coisa. Eu sei, depois da reunião você vai achar um monte de momentos com Jesus. Pensa no momento bom que você teve com a sua esposa, ou com a sua família, ou com seus filhos. Você lembra do momento bom? Uma viagem que você fez, um dia que você saiu. Esse fim de semana, semana passada, o meu genro o Davi levou os meninos para conhecer o estádio do Alviverde Imponente, do Palmeiras. Acabou a memória do meu celular, de tanta foto que eles mandaram, entendeu, cara? E foram, e a molecada, né, feliz e tudo, cantando hino. Foi um momento legal, né? Eles nunca vão esquecer. Nós temos esses momentos com pessoas que amamos, né? E Jesus é a pessoa que mais nos ama. Por isso que a devoção é tão importante, sabe? Devocional é momentos com Jesus. Às vezes as pessoas, o significado de devoção, no nosso dicionário da língua portuguesa, é tão lindo. Devoção significa o ato de dedicar-se ou consagrar-se a alguém. A devoção é a dedicação íntima, é a afeição. Tudo bem, você pode estudar a Bíblia, que nem o Rafael falou, separei para estudar, para ler, eu também faço isso, eu leio, às vezes eu olho lá, pesquiso a palavra, aprendo, mas a devoção mesmo não é essa parte, a devoção é você e Jesus. A devoção é afeto. Devoção não é estudo, análise de texto. Estou fazendo uma devocional, estou fazendo exegese de texto, análise, pesquisa. Não, tá, é útil, amém? Estou entendendo, irmãos? A devoção é assim, você para, que nem eu falei outro dia aqui, põe 10 minutinhos no celular. Mas eu só tenho 5 minutos para orar. Está perdendo o melhor da vida, se você só tem 5 minutos. Tá? Há uns 15. Daqui a pouco você vai querer arrumar 1 hora. Daqui a pouco você vai dizer, 2 horas talvez eu consiga alguma coisa. Porque quando você começa com a devoção, põe lá 5 minutos. E pensa só em você e em Jesus. Diz para Ele o que Ele diz para você. Senhor, eu sei que Tu me amas. Os Teus planos não podem ser frustrados. E o Senhor falou que os Teus pensamentos e planos a meu respeito são muitos. Me conta alguns desses, porque eu não quero mais ter plano frustrado. Não é legal? E Ele vai revelar a você. Então, você medita aquele tempo. É o quarto secreto. Você pode estar num lugar, é você e Deus. Jesus fazia isso o tempo todo. Então a devoção é esse ato, né? Essa afeição.
esse relacionamento, é se importar tanto com uma outra pessoa, quando você dedica tempo e atenção especial. Falar, ouvir, é que nem namorado e namorada. Quando o cara está apaixonado, ele ouve ela, ele fica assim, aquela cara de besta, não é verdade? Não, compra presente com dinheiro que não tem, não é isso não? Anda de ônibus, anda a pé para guardar grana para comprar um lanche. Está apaixonado, está devotado a ela. A devoção é isto. Então, irmãos, Jesus praticava a devoção o tempo todo. Olha esse texto de Lucas 5,15. As notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo, e para serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, o que ele fazia? Se retirava para lugares isolados, a fim de orar, porque se ele não se retirasse para lugar isolado, quando ele acordava, já tinha um cara lá em cima com uma muleta, tem um cara aí que santo, e ele ia curar. Então o que ele fazia? Levantava antes de todo mundo e ia para o lugar isolado. Jesus fazia isto. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros, mais tarde, os caras tudo dormindo, foi quando ele curou a sogra de Pedro. Depois veio todo mundo à porta da cidade, para todo mundo querendo ser curado. Eles curaram, e no dia seguinte tive até uma multidão maior ainda, mas Jesus tinha ido para lugares desertos. E Simão procuravam ele, e quando encontraram disseram: todos estão à sua procura. Mas Jesus falou: pois é, mas primeiro eu fui falar com meu Pai. Amém, irmãos? Estão entendendo? Claro, como é que funciona esse negócio? Jesus na terra não operava como Deus. Jesus na terra operava como um ser humano. Está para entender isso? Ele tinha que dormir, ele tinha que comer. Se ele quisesse ir num lugar, não tinha Uber, tinha que andar, porque ele não tinha grana, ele não tinha carruagem. Ele tinha que andar. Eles comiam coisas simples. Você está assistindo o The Chosen, aquela série de Jesus? Você viu como é que eles andavam? É aquelas roupas simples, aqueles panos, e é aquilo lá. O que tem para comer hoje? Pão? Maravilha. Ele orava porque ele desejava estar com o Pai, e saber o que o Pai queria dele, e saber o que pedir ao Pai. Gente, vou contar um segredo para você. A oração não é uma petição, a oração é uma resposta a Deus. Pensa dessa maneira. Jesus tem que orar. Lá em Marcos 1,35, ele sai lá daquela casa de Pedro, cheia de gente, vai orar. E sabe o que ele fala quando chega o Simão Pedro lá? Temos que ir para outras vilas. Mas mestre, tem um monte de... Temos que ir para outras vilas, porque o Pai quer que eu pregue em outro lugar. Ele recebeu a instrução do Pai e foi. Se fosse a gente, sabe o que a gente ia fazer? Venham multidões, venham. A gente ia montar um negócio para encher de multidão, não é isso não? Jesus fugia da multidão, despedia a multidão e despedia a multidão, porque primeiro tem que estar com o Pai. A gente já sabe de tudo isso. A oração é uma resposta a Deus antes de ser um pedido. Quando Jesus falou: o Pai sabe o que você precisa, por que vocês andam ansiosos de tantas coisas? Mateus 6, 33, 25 de janeiro, ele fala dos lírios do campo, das aves, depois ele fala: por que vocês se preocupam tanto? O Pai de vocês sabe do que vocês precisam, antes de você pedir. Deixa eu perguntar, Mauro, se você puxar a sua listinha agora, você tem certeza que você sabe tudo o que você precisa? Mas Deus sabe tudo o que você precisa. Vocês estão entendendo, gente? Então, qual é o jeito certo de orar? Bom, o Pai sabe tudo o que eu preciso. Você pode chegar lá: Pai, olha, eu estou achando que estou precisando disso. É isso mesmo? Ele vai dizer: é, filho, mas se você pedisse isso, já vinha junto. Deu para entender? Amém? Se o Pai sabe de tudo, então Deus tem que me dar. Não, Ele quer que você converse com Ele. Quando conhecemos a vontade de Deus, é que sabemos realmente o que pedir.
A oração é uma resposta a Deus. Deus já sabe o que você precisa. Ele sabe o que você vai enfrentar daqui a 6 meses. Aí você chega lá, eu sou lá, sou casado, tenho minha esposa, tenho filhos, netos, e quero orar pela minha família. E eu oro por aquilo que eu sei, mas o Pai sabe de tudo que a minha família vai precisar daqui o próximo 2022 inteiro, amém? Que a minha empresa vai precisar, que esta igreja vai precisar. E se eu pedisse, Pai, o que é que essa igreja vai precisar? O que eu tenho que pedir? De repente ele começa a dizer que eu tenho que pedir alguma coisa que eu nunca tinha imaginado. Aliás, é isso que ele me falou, eu anotei esses dias lá. Eu nunca pensei, Senhor, o que eu peço aqui pela igreja? Isso, falei, nossa, está lá, estou pedindo. Porque pedir é um sinal de humildade, é depender dEle. Preocupe-se menos com palavras e mais com a sua fome e a sinceridade do seu coração. Sabe o que falta muitas vezes para receber a resposta de Deus? Fome. Você não está com desejo mesmo, você não quer mesmo aquilo acontecer. Você faz aquela oração do tipo, olha, eu vou dizer, a nossa cultura faz oração desse jeito: eu cuido da minha vida, eu estou me dando bem. Na hora que aperta, eu oro. Na hora que acaba o dinheiro, eu oro. Na hora que o emprego fica ruim, eu oro. Na hora que tem uma enfermidade que não deu para resolver com a primeira consulta, com a segunda consulta, que não deu para resolver com o remédio tal, o que eu faço? Agora tem que orar, né? Mas agora tem que orar? Amém, irmãos? E se em 2022 fosse diferente? Alguns querem orar bonito para Deus, não precisa, Ele lê os seus pensamentos, fala com o coração, desespera. Ana fica desesperada e tem um profeta. Quando Deus quer algo muito grande, que primeiro faz você ficar meio desesperado, sabe? Ele faz você não ver saída, porque quando a gente não vê saída, a gente fica desesperado, aí começa a orar de verdade. Ele fala, agora eu vou te responder, agora você está. Mas eu não gosto de ficar desesperado sempre não, você gosta? Eu não gosto de ficar sempre desesperado. Mas de vez em quando Deus vai cortando, vai fechando as portas vão se fechando, Deus ele para de abrir, até que eu fico desesperado. Ele fala, você vai continuar batendo nas portas, ou você vai perguntar para mim, qual é que abre com a chave que eu vou te dar? Amém, irmãos? A gente fica chutando as portas da vida, não é verdade, Rafael? Deus fala, eu tenho as chaves, me pergunta a porta, e eu te dou a chave. Se em 2022 a gente pensasse diferente, olha o resultado da devoção de Jesus. Você não vê que eu não estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não são minhas, são do meu Pai, que permanece em mim e realiza as suas obras. Apenas creio que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Creio pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Ele está falando para os discípulos. Jesus fala, o lance é o seguinte, eu e o Pai nós estamos sempre em contato. Então ele fala o que ele quer fazer, e é ele que faz através de mim. Por que Jesus fala assim, ele faz através de mim? Porque Jesus está operando como um ser humano, amém, irmãos? Como nós, um ser humano que possui o Espírito Santo, que se conecta com o Pai. E aí ele continua dizendo assim, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e fará maiores, porque eu vou para o Pai. Vocês podem, acho que a gente podia ler juntos essa, né, irmãos? Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. A gente não acredita. Mas você percebe que para pedir isso, você tem que tem que saber o que pedir, amém? Mas Deus fala o que você pode pedir. Aliás, se você ler a Bíblia, você vai sair a descobrir um monte de coisa que você pode pedir e você não sabia. A devocional, quando você lê a Bíblia, ler Bíblia devocional, lógico, é o Pai falando com você. Só que você não precisa ler com um livro de estudo. Lê depois. Lê primeiro, deixa Deus falar com você. Não lê um livro inteiro, não dá. Lê um trecho. Gente, para eu pregar 3 versículos aqui, eu gasto 40 minutos, não é verdade? A gente quer mesmo ler 5 capítulos da Bíblia numa manhã. Fala a verdade, gente. Opa!
Não, bem, você quer ler uma história para conhecer, tudo bem. Você crê que Jesus está falando sério aqui? Vocês podem pedir? Eu estou pedindo umas coisas, eu queria tanto que o meu vizinho mudasse de lá, que ele é muito barulhento, caísse um raio na casa dele. Ele não vai responder essa não, porque ele ama o seu vizinho que nem você. A gente pede besteira, não sabe o que pedir, está entendendo? Leite, para disso, você pediu para o vizinho levar um raio, cara? Pense agora em como pode ser 2022, se você simplesmente crer e agir conforme as palavras de Jesus. Eu falo isso porque eu já tive uns vizinhos complicados, sabe, gente? Aí Deus falou para mim, ame ele. Eu falei, Jesus. Dá para amar como inimigo? Então dá. Mais uma pergunta, estamos terminando, mas o que você deseja que seja diferente em sua vida em 2022? Você pode fazer um monte de planos. É bom fazer planos para o ano que vem, eu não sou contra. Mas antes de você botar os planos profissional, familiar, coloca a seguinte pergunta: o que eu quero que seja diferente na minha vida em 2022? Porque essa é a pergunta que mais te incomoda, certo ou não? E ela te impede de executar o resto dos outros planos. O que mais me incomoda é meu marido, Jesus. Então não troca de marido, ora que Deus transforma ele no marido, amém? Você pensou? Você já sabe o que você deseja diferente? Sabe por quê? Porque se você não souber o que deseja diferente, vai ficar tudo igual. Porque se nada muda, nada muda. Você continua plantando mato, sabe o que nasce? Mato. O que você deseja que seja diferente em sua vida? A outra pergunta é, qual é a ação mais importante que você vai executar para que isso aconteça? Não estou falando aquilo, tudo depende do meu braço, não. Eu vou usar o testemunho do Rafael, achei fantástico quando ele mandou esse testemunho, estou usando o seu exemplo aqui. Ele descobriu que tinha umas coisas lá que podia ter, mas não tinha, certo? Ele descobriu que Deus podia mudar mais coisas na vida dele. E ele percebeu que tinha coisas que ele queria que fosse diferente na vida dele. O que ele fez? Ele foi e falou, quer saber? Eu vou levantar mais cedo, eu vou começar a ter um tempo com Deus. Eu vou praticar a devoção. E eu ainda vou ler uns livros, porque eu não conheço, livros que explicam a Bíblia, certo ou não? Esse livro que a gente lê, nada mais é do que eu li o livro o tempo todo. Parte de algumas frases que estão aqui, eu tirei daquele livro de oração do Cordell Russell. Por quê? Meu cara estudou sobre isso, vou aprender com ele. Ele está explicando a Bíblia. Então, o que ele fez? Eu vou separar um tempo, vou acordar mais cedo, eu vou começar a orar, a estudar. Porque se você quer que algo seja diferente na sua vida, você também vai ter que tomar ações diferentes do que você andou fazendo até hoje. Do tipo, a pessoa que ora para emagrecer, mas continua comendo a mesma coisa. Gente, olha, sinto que uma grande profecia acabou de ser emitida. Gente, eu perdi alguns quilos. Sabe qual foi a técnica que eu usei? Eu vou contar para vocês. É a pesquisas modernas, pesquisas recentes. Conhece, não? Pesquisas recentes mostram que diminuir a ingestão de comida reduz sensivelmente o tamanho do corpo. Fazer exercício. Exercício é uma coisa que você não quer fazer. Depois que o médico falou, você prefere fazer exercício ou ir para a UTI? Eu falei, eu acho que é o exercício. Exercício. Aí quando você começa a fazer exercício, aí você não quer mais parar de fazer, sabe? Porque você pensa, agora? Depois você descobre que o que demora para tirar 1 quilo, na hora de comer, você fala, não, eu gastei muita corrida no lago para poder perder isso aqui não. Qual vai ser a coisa importante, uma coisa importante que você vai fazer?
Porque basicamente Deus, você imagina, o Bartimeu chega e fala: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim, deixa quieto, atrapalhar o mestre. E ele fica berrando lá, e aí, chama ele. Aí chega o Bartimeu lá cego, diante de Jesus. Jesus faz a seguinte pergunta. Qual a pergunta que ele faz, você sabe? O que ele perguntou? O que você quer que eu te faça? Sabe o que é isso? Cheque em branco celestial. Já imaginou isso aí? É cheque em branco celestial. Ele fala: o que é que você quer que eu faça? Ele pediu só para ver, mas se esse pessoal descobrisse que ele estava diante, eles poderiam pedir: olha, eu quero ver, eu quero ficar curado da dor nas costas, eu quero prosperar de novo, quero me casar e ter filhos. Ele tinha tido tudo isso, amém, irmãos? Jesus dizendo: o que é que você quer? Mas ele foi atrás, ele berrou, ele teve uma ação, sabe? Quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar passar esse negócio não, né? Não, eu vou. A fome, qual é a fome para 2022, gente? Qual que é a sede para 2022? Não, estou mancando da perna e estou agora doendo o joelho da outra. Cura pelo menos o joelho, né, Deus? Para eu só puxar a perna. Não, filho. Não, a gente faz essas orações toscas. Como é que vai ser 2022, gente? Está tendo uma ideia melhor do que é, que você não quer mais, quer ser diferente? Mas está tendo a ideia da outra coisa que Deus está dizendo: então, filho, e mais rápido aqui. Aí quando você vai pensar em plano para o futuro, estou falando de plano e devoção, certo? Não? Plano e devoção. Percebe como está ligado os planos e a devoção? Você faz planos para o futuro? A fórmula da frustração. Eu prefiro não fazer plano para o futuro. Assim eu não me frustro, não me decepciono. Já fiz, não deu certo. Eu vou segundo Deus me fala, sou guiado por o Espírito, não preciso de planos. Olha que pessoa espiritual, não é verdade não? Não é uma pessoa espiritual, é ou não é? Sabe como é? É uma pessoa espiritualmente frustrada essa aqui. Porque Deus faz planos, gente. Deus faz planos. Então isso aqui é a receita da frustração. Quem sempre atira para qualquer lado, sempre acerta em alguma coisa, né? Então, Deus faz planos. Essa é a mentalidade do fracasso, da desistência. A outra mentalidade, você vai falando para os futuros, a receita do estresse. Olha como é que é. Eu gosto de fazer muitos planos, de definir todos os detalhes, cada passo. Eu tenho certeza de que tudo saia do melhor jeito, excelente, que vai produzir todo o resultado. Sabe aquela pessoa que fez tudo? Eu já fiz muito casamento, né? Tem noiva que até, não é? Gente, não pode exagerar, né? O tom da flor do cabelo que fica escondido tem que ser igual. Sabe aquele negócio todo? Aqueles extremos. Isso é muito estresse. Tudo tem que ser do seu jeito. É aquela pessoa que precisa controlar tudo. Tem todas as listas de orações, tem todos os pedidos. Deus tem que fazer desse jeito, o filho tem que ser assim, a filha tem que ser assim. E aí sabe o que acontece? Não acontece. E a pessoa fica estressada. Porque quer controlar tudo. Gente, qual é o meio termo? É da natureza humana fazer planos. Mas é o Senhor que dirige os passos. Às vezes você faz plano, Deus vai dar uma bagunçada nele. Você fala: por que, Deus? Fala: os seus planos eram bons, mas os meus são muito melhores. Então deu uma mudada. Deu uma mudada. Fala para mim, para Marisa, quais foram os nossos planos, né, amor? Preparados para morarmos em Atibaia. Fala para a gente, os planos fantásticos que nós viemos. A mínima ideia. Eu dizia: só uma coisa eu não quero morar, tá, amor? Não quero morar em cidade do interior. Agora eu falo: eu não quero mais morar em nenhum outro lugar, só cidade do interior. Irmãos, você pode fazer planejamento com base nas 5 prioridades, né? Relacionamento com Deus, é importante. Relacionamento com o meu cônjuge, relacionamento com os meus filhos, com o meu trabalho, com a minha profissão, com o meu ministério, que é a minha vocação. Mas faça planos com base nessa palavra que eu escrevi: meu relacionamento. Se não, sabe o que é? Metas,
conquistas, planos objetivando metas. Você está maluco? Objetivando metas, tinha um cara que falava isso, né? O cara só vira, Valdez, vai, a conquista, a realização, e aí destrói os relacionamentos. Para, gente. Tudo começa com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Plano não é meta. Meta é só a maneira de a gente dizer se está chegando. Plano para a vida real humana, é jornada. Sabe como é que é? É jornada. Eu vou fazer uma viagem. Você faz um plano. Você programa umas paradas, mas pode ser que mude no caminho. Vamos viajar com criança, certo ou não? Todos os planos perfeitos, né? Dá tudo certinho. Você vai fazer, não, daqui a 1 hora fazemos uma parada. Que nada, filho. Está dormindo, vai, mas tem que ir no banheiro. Não, está dormindo, vai. Deixa para o próximo, dormiu. A jornada é importante. Então faça planos, mas deixa Deus dirigir os passos, amém? Fala com o Pai no momento de devoção. Converse sobre os seus desejos, os sonhos e os planos. Ouça o que Ele tem a dizer. Deixa Ele dirigir os passos. Eu quero terminar com isso aqui, irmãos. Eu vou terminar de verdade, né? 3 verdades para pedir e receber de Deus. Porque eu não sei, eu pedia muito a Deus e não recebia nada. Não sei se acontece com você. Ainda recebo menos do que eu peço. Porque eu pedi errado. Eu analisava o que era melhor e pedia. Eu esqueci de perguntar, Deus, qual é o melhor? Isto. Aí eu pedia. Toda vez que eu perguntei antes para Deus, deu certo. Deus, eu quero trocar de carro. Uma vez eu quero trocar de carro, meu carro está com muita gasolina, consumindo muito combustível, quero trocar de carro. Então eu fiz planos que ia vender, deixei tudo mais. Saí, bati o carro. Um carro vendido, eu bati o carro. Tinha vendido o carro na agência, bati o carro. Aí eu fiquei... os meus planos, isso para contar um caso. Aí fui orar, dizendo para Deus, aí Ele falou, você vai fazer o quê? Você vai reclamar do quê? Por que você não pergunta o grande milagre que eu vou fazer na sua vida, que vai dar um belo testemunho e vai glorificar o meu nome? Eu falei, perdão, Senhor. Levantei, comecei a dar risada, falei, vai ser maravilhoso. Aí a mulher falou, ficou maluco, ele entrou triste e tenso, foi lá, deitou no chão para orar, levantou rindo, né? Deve ser E Deus fez um milagre legal. Não vou contar hoje que não dá, já contei aqui. O segredo é o que pedir. Você sabe o que pedir? Você acha que sabe. Às vezes o que você vai pedir é o que precisa pedir mesmo. Para quem pedir? E como receber? A gente às vezes não sabe como receber. Você sabia? Não sabe como receber. E Deus está querendo dar e você não sabe como receber. Eu falo para o Mauro, vou te mandar um Pix de 1 milhão, tá? Mas ele me manda o Pix dele e eu não consigo transferir. Se você não pedir ao Pai, você não terá. Diga, se eu não pedir ao Pai, eu não terei. Porque a gente tem que pedir ao Pai, amém, irmãos? Se você pedir ao Pai sem consultar Jesus, você não tem certeza se Ele vai te dar. E se você pedir ao Pai, mas não deixar o Espírito Santo guiar os seus passos, pode ser que você não receba o que o Pai quer te dar. Faz sentido? Pode subir a banda aqui. Se você não pedir ao Pai, você não terá, porque temos que pedir ao Pai. O seu Pai sabe tudo o que você precisa. Agora, se você pedir ao Pai sem consultar Jesus, você não vai ter certeza do que Ele quer, se Ele vai te dar. Essa segunda é meio enroscada, sabe por quê? Mas eu tive que admitir uma vez. Quantas eu estava pedindo coisas para Deus, mas eu não tinha certeza de que realmente Ele queria me dar aquilo. Já passou com você isso, não? E às vezes você pede, Deus quer te dar, mas você não quer obedecer os passos do Espírito Santo para receber, porque às vezes tem algo que você precisa obedecer, amém? Tipo, esperar um pouco. Eu quero um emprego novo, manda currículo, não, Deus sabe, manda currículo, não, Deus sabe.
Reescreve o seu currículo que está velho. Deus sabe. Ah, para. Qual é o versículo-chave? Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Estamos certos. Você está certo ou não? Diga, eu estou certo. Gente, vamos repetir a Bíblia aí. Eu estou certo de que Ele me ouve sempre quando eu peço conforme a sua vontade. Olha a chave aí, gente. Ele dá toda. Se eu pedir conforme a vontade dele, Ele nos ouve. Então o que eu falo? Senhor Jesus, porque Jesus é o Senhor. O que eu devo pedir? Fala, o que eu peço, Senhor? Intimidade, devoção. Fala, pede isto, pede aquilo. E uma vez que sabemos, gente, eu fiquei intrigado com esses versículos durante muito tempo. Por que ele escreveu isso? Se sabemos que Ele nos ouve, que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Não parece uma coisa meio óbvia? Sabe o que significa? Significa assim: se eu tenho a convicção que Ele está ouvindo este pedido, porque eu pedi segundo a vontade dEle, eu tenho a plena convicção de que Ele vai me dar isto, não importa as circunstâncias, não importa o tempo, não importa a tempestade, não importa a dificuldade, não importa se demora, se não demora, mas eu tenho plena certeza de que Ele vai me dar, porque eu estou pedindo segundo a sua vontade, e amém. Percebe a diferença? A convicção. Aí você começa a orar dizendo: oh Pai, você começa a obrigado, que eu sei que o Senhor vai fazer isto, porque eu perguntei a Ti, o Senhor falou, eu sei que o Senhor vai fazer isto, eu sei que a minha família vai ser assim, eu sei que a minha igreja vai ser, eu sei, amém, irmãos? Aí você tem fé na espera. E se em 2022 a gente começasse a fazer isso, gente, né? Peça ao Pai. Peça ao Pai. Primeiro começa com Jesus. Senhor, o que Tu queres de mim? Senhor, o que é melhor para a minha família? Vamos ficar de pé, vamos começar já a fazer essa oração aqui mesmo. Começa a dizer para Ele: Senhor, o que eu devo pedir? Está começando esse ano, começou nesse bom para pensar: o que eu devo pedir, Senhor? O que queres de mim, Senhor? Senhor, me fala mais sobre esse assunto que eu estou falando. Me fala mais sobre o meu futuro profissional. Senhor, me fala mais sobre o futuro sentimental. Como é que o Senhor vai criar a minha vida sentimental? Senhor, me fala mais sobre a minha saúde. Como é que eu vou lidar com essa situação? Senhor, me fala mais sobre meu filho. Senhor, me fala mais sobre... Me fala mais, Senhor. Põe a mão no coração, faz a oração agora. O que você precisa saber mais? Faz agora. Fala, Senhor, fala mais sobre a igreja de Atibaia, Senhor. Me fala mais. Me fala mais sobre esta igreja que Tu queres fazer aqui. Senhor, me fala mais sobre o meu trabalho. Fala o seu. Estou falando o meu aqui. Fala mais, Senhor, sobre o que eu preciso saber. Fala mais comigo. Jesus, fala mais. Como eu devo pedir? Senhor, o que Tu queres de mim? Me mostra aquilo que eu devo pedir, Senhor. Me fala mais, me revela. Agora deixa eu dizer a você uma coisa aqui. Não faça isso só agora, tá? Nesses minutinhos. Faz isso toda manhã. Aí depois, quando o Senhor falar, você pede ao Pai. Olha aqui para mim. Como é que você pede ao Pai? Você pede, você busca e você bate. Fome. Eu sei, Jesus me falou, eu sei que eu tenho que pedir isto. Esse dia eu estava andando ao lado, e eu aproveito para falar com Deus quando estou andando. Ele falou para mim: por que lembra aquela palavra que eu te dei? Lembro. O Senhor me levou 3 vezes. Eu te lembrei 3 vezes já daquela palavra, não foi? Foi aqui num culto que Ele me deu, pessoal para mim. Ele falou: sabe por que eu te lembrei 3 vezes? Ele falou: não, porque você não está orando ainda, rapaz. O rapaz para minha conta, você não está orando ainda. Eu te dei uma palavra, você não está orando. Eu falei: Jesus, é mesmo, eu não estou orando.
Você precisa muito disso. Gente, Deus me deu uma palavra e não estava orando. Às vezes Deus dá uma palavra para nós aqui, palavra de conhecimento, né, de cura, tudo. Mas a pessoa que ouve fala, não é para mim. Aí não é curado. Precisa querer, é para mim. Aí eu comecei a orar. É verdade, Senhor, eu comecei a orar. Agora eu estava aqui, Ele me lembrou de novo. Falei, agora eu estou orando. Ora com fé, sem duvidar, já dá graça, amém, irmãos? Percebe? Coisas muito simples. Fala com Jesus, você tem a convicção do que Ele tem para você. Aí você ora perseverando. Mas Deus te deu uma palavra, não fica assim, Deus me deu uma palavra. Não, Ele vai, fez que nem o Rafael, me deu uma palavra, agora eu vou orar, eu vou dizer, eu vou buscar. Vamos fazer isso. E aí Deus vai responder a chave final. Ele vai te responder. E o Espírito Santo vai guiar você. Vai guiar você. É necessário obedecer a Deus, obter certas respostas, sabia? É necessário obedecer a Deus. Teve um irmão aqui, ele vai dar um testemunho em breve. Ele falou que ele perguntava a Deus como é que a empresa podia prosperar, ele sair de umas dívidas. Deus falou para ele assim, começa a dar o dízimo do lucro da sua empresa, que seria necessário ela ter. Ele falou, como é que eu vou dar dízimo de um lucro que eu não tenho lucro? Ele falou, então você perguntou como é que você quer fazer. Ele falou, tá bom. Começou a dar o dízimo do lucro que a empresa deveria ter, não é? Só que ele não desistiu depois de 3 meses, nem depois de 6, nem depois de 1 ano, nem depois de 2. Então de repente ele não tinha mais dívida, e continuou dando dízimo para o futuro, até que ele chegou e falou assim, bom, agora Senhor, eu estou dando 10 vezes mais o dízimo que eu dava antes, amém. Mas você obedeceu, seguiu o que o Espírito Santo deu. É só um exemplo, é só um exemplo, na vida pessoal, na vida emocional. Esteja atento à direção do Espírito Santo. E quando as coisas ficarem piores, continua crendo, porque o diabo vai dizer, não vai dar, vai dar errado. Quando ficar pior, você fica firme, porque Jesus se levanta na tempestade e fala, sai, acalma, amém, irmãos? Vamos convidar você para ver 2022 dessa perspectiva. Vai ser muito diferente o ano que vem, amém? Vai ser muito diferente. Você crê nisso ou não? Você crê? Falar com Jesus. Oração é uma resposta a Deus. Vamos orar. Vamos, colocar a mão no coração. Agora que nós já aprendemos, comece a pensar em 2022. Senhor, fala conosco como vai ser este ano para nós, Senhor. Mostra como vai ser melhor. Começa a ver de outra perspectiva agora. Começa a olhar. Joga as coisas para trás e começa a olhar de outra maneira. O Senhor está dizendo, eu quero responder as suas orações. Eu quero dar os planos para você. Eu vou te dar os planos. Eu vou dizer o que você vai pedir. E eu vou te dar tudo isso. E você vai receber. E você vai receber. Se você já tem convicção de algo que você está pedindo, de acordo com a vontade dEle, assuma a postura agora de convicção. Começa a dizer, eu sei que o Senhor vai me dar isto. Eu estou bem certo que eu pedi segundo a tua vontade. Começa a declarar a convicção agora. Eu sei que eu vou receber, Senhor. Eu pedi segundo a tua vontade. Eu estou aqui. Eu vou obedecer o que for necessário. Então começa a declarar. Eu sei que vou receber. Não importa o tempo. Pode demorar. Pode ser mais rápido. Mas diga. Eu sei que eu vou receber, Senhor. Eu sei que vai ser assim. Eu sei que vai ser assim. Eu faço essa oração com convicção. Pai, nós estamos orando agora em concordância das palavras que já nos deste, Senhor. Nós sabemos que vai ser diferente, no nome de Jesus.